Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A consagração, ela é uma ação de alguém que quer se dedicar a Deus. Veremos sobre isso logo após a vinheta. E a pessoa consagrada é justamente aquela pessoa que voluntariamente ela deseja, ela se propõe a se dedicar a Deus. Vamos ao tema de hoje. Consagrados a Deus. Nosso texto base está em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 35. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Viver separados para Deus é a marca do crente que deseja ser consagrado ao Senhor. É diferente do que não se consagra a Deus, é diferente daquela pessoa, daquele que se diz até mesmo cristão, que acaba vivendo para si e não vivendo para a glória de Deus. Efésios 4,18, Paulo fala assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Paulo fala que aquela pessoa que não quer se dedicar a Deus, que não quer se consagrar a Deus, são pessoas que vivem mergulhadas nas trevas, são pessoas que estão separadas da vida de Deus. Por quê? Por falta de conhecimento? Por falta de querer conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor? Porque o coração desta pessoa não está voltado para Deus. A Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de homens que foram separados por Deus. E olha, e a gente vai começar com o exemplo de um homem que foi escolhido por Deus, escolhido para ser consagrado a Ele. E este homem foi escolhido como um nazireu de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele desdenhou, ele desprezou, ele não foi um homem fiel. Sabe quem é este homem? Realmente é Sansão. Juízes 13:5 diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Um homem que foi escolhido desde o ventre para servir a Deus, para batalhar as guerras de Deus, para viver para que o nome de Deus fosse reconhecido entre as nações. Mas este homem, ele decidiu viver segundo o desejo do coração dele, e todos nós sabemos qual foi o fim de Sansão. E agora, vamos ver exemplo de homens que foram consagrados a Deus, que quiseram ter a sua vida aqui nesta terra separada para viver, para servir a Deus. Um exemplo, o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 6 e verso 7 fala: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Olha a chamada de Deus para o profeta Isaías. E Isaías, ele se prontificou, ele se colocou para servir a Deus. Vamos ver outro profeta? Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi,
Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha a missão de Jeremias. Jeremias foi um homem separado por Deus, foi um homem escolhido por Deus, foi um homem que se dedicou a servir a Deus. Vamos ver mais um? João Batista. Lucas capítulo 1, verso 15 e 16 diz assim: porque será grande diante do Senhor, olha só, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Consagrado é ser separado para uma grande missão, ser separado com uma grande função. E como disse o próprio anjo, ele será grande diante do Senhor. Ele será consagrado ao Senhor e ele viverá para o Senhor. Aí a gente vê, nós somos separados para Deus. Nós precisamos aprender que precisamos nos consagrar ao Senhor. Quer um outro exemplo? Você lembra de Estevão? Estevão. A Bíblia fala em Atos capítulo 7, 55 e 56, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha a visão de um homem escolhido por Deus, de um homem que foi separado por Deus, de um homem que foi separado para Deus. E qual foi a visão dele? No momento de grande sofrimento, ao invés dele estar olhando para o apedrejamento que ele estava vivendo, ao invés dele ficar olhando para o tamanho das pedras que estavam vindo sobre ele, ele olhou para o céu, ele olhou para Deus e ele viu o Filho do Homem, ele viu o Senhor Jesus ao lado de Deus. Isto é visão de quem é consagrado ao Senhor. Ao invés de ficar olhando as dificuldades, ao invés de ficar olhando as circunstâncias, ao invés de ficar olhando a tristeza do momento que está vivendo, vai olhar para Deus. E o nosso Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, está olhando para nós. Será que você está vivendo uma vida de consagração ao Senhor? Ou será que você está vivendo somente para você mesmo? Nós vamos ver Paulo. Paulo, ele foi escolhido por Deus também. Paulo, ele era um homem zeloso. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele se entregou para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E Deus, ele disse para um discípulo chamado Ananias. Eu gosto muito de mencionar sobre Ananias, porque Ananias era um homem que tinha uma vida consagrada a Deus, e Deus usou este homem Ananias, que tinha a vida consagrada a Deus, para trazer a saúde na vida de Paulo. Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu gosto muito desse versículo, porque nesse versículo nós vemos dois homens consagrados a Deus. Vemos dois homens que dedicaram a sua vida para servir a Deus. Vamos lembrar de Timóteo? Timóteo também teve uma vida consagrada a Deus. Você viu do primeiro exemplo que nós falamos sobre Sansão, um homem que tinha um chamado para ser juiz de Israel, para ser libertador do povo de Israel, para ser usado por Deus. E ele desdenhou. Agora eu trouxe exemplo de vários homens que foram chamados por Deus, que tiveram as suas vidas consagradas a Deus. E eu quero trazer por último
o exemplo de Timóteo, um homem que se dedicou a servir ao Senhor, um homem que foi usado por Deus, inclusive, para estar ajudando o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4, 14 a 16. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quem tem uma vida consagrada a Deus, quem tem uma vida dedicada a Deus, tem a presença de Deus dentro de si, tem vontade de agradar a Deus em todas as circunstâncias, quer sejam circunstâncias favoráveis, quer sejam circunstâncias desfavoráveis. Quem tem uma vida consagrada a Deus não se amolda a este mundo, não tem a forma e nem é formado pelo padrão deste mundo. 1 Pedro 1,14 fala assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando nós estávamos no mundo, não servíamos a Deus, estávamos como ignorantes quanto às coisas que Deus estava trazendo para o seu povo. Mas depois, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a estar como filhos, mas filhos obedientes, não nos conformando com as coisas mesmo que nós fazíamos, mas vivendo para glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Quem tem uma vida consagrada a Deus tem uma vida transformada. Romanos 12:2 fala assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você lembra de Paulo, um homem que perseguia aquelas pessoas que serviam a Cristo, um homem que até consentiu no apedrejamento de Estevão? Pois é, esse homem lá na estrada de Damasco teve um encontro verdadeiro com Jesus e teve uma vida transformada. Aquele que era perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido, mas mesmo assim ele não desistiu, ele tinha prazer em ter uma vida transformada para testemunhar o que é servir a Deus e o quão bom é ter Cristo dentro de si. Quem tem uma vida consagrada a Deus é renovado. Isaías 40, verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque uma caminhada cristã não é uma caminhada fácil. É importante nós vivemos justamente essa vida consagrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem é consagrado ao Senhor não perde a esperança, não. Ao contrário, além de renovar suas forças no Senhor, entende que todo momento que passa aqui nesta terra é um momento passageiro, mas a esperança da vida eterna, a esperança de morar com Deus, a esperança de estar reinando com Cristo, ele não perde. Paulo fala em 2 Coríntios 4:8, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, a bendita esperança, a esperança gloriosa, a esperança que tem um lugar preparado para aqueles que vão morar com Cristo, para aqueles que vão reinar com Cristo. Uma vida consagrada a Deus é uma vida que renova, é uma vida que transforma, é uma vida de quem não perde a esperança, é uma vida que não se conforma com as coisas que acontecem aqui neste mundo. E a consagração, ela é muito necessária. Ela é necessária porque através
da consagração, nós passamos a nos apresentar diante de Deus. Vamos ver o que diz Josué capítulo 3, verso 5? Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Sabe por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos santificar, porque nós cremos que porque o nosso Deus é vivo, que porque o nosso Jesus ressuscitou, nós temos esperança para o amanhã. Joel capítulo 2, verso 16 fala assim: reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens. É tão gostoso o momento que nós podemos estar juntos, adorando, servindo, buscando, nos consagrando ao Senhor em comunidade. Mas nós sabemos também que cada um vai prestar contas de si a Deus. Então eu não posso ignorar que eu tenho que viver o dia a dia consagrado ao Senhor, consagrado com o meu corpo, com esse corpo físico. Romanos 12, 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os vossos corpos em sacrifício é justamente em consagração a Deus, em separação a Deus, para servir a Deus em todos os momentos. Paulo fala em 1 Coríntios 6 e 20, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus, é aqui no vosso próprio corpo. Por isso que aquele que tem uma vida consagrada a Deus, ele não está vivendo para satisfazer os seus desejos, para satisfazer os apetites da carne. Ao contrário, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, fostes comprado pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. É lindo você entender. Quem tem uma vida consagrada a Deus sabe o preço que o nosso Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. Foi um preço inimaginável, porque foi preço de sangue, sangue precioso, sangue valioso, sangue de alguém que não tinha pecado, mas que deu a sua vida para que você possa estar em intimidade com Deus, possa estar em comunhão com Deus, possa ter paz com Deus. Quem é consagrado a Deus, ele se separa da imoralidade. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não pertenceis a vós mesmos? É o Senhor falando. Quem quer ter uma vida de consagração a Deus, entende que não pertence a si mesmo, ao contrário, entende que o Espírito Santo de Deus habita nele. Aquele que tem uma vida consagrada a Deus tem prazer em ser a habitação do Espírito Santo. Vamos pegar um exemplo de um homem que se consagrou a Deus e teve que fugir da imoralidade sexual. Gênesis 39, 12 fala: a mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Está falando da mulher de Potifar. E ela falou assim: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Aí já está falando da atitude de José. A mulher de Potifar tinha desejo de ter José na cama com ela, mas José, ele era um homem que era consagrado a Deus por ele mesmo, e ele foi buscando em Deus
sabedoria para lidar com a situação, e ele agradou a Deus a ponto dele ter sido preso, mas ele foi honrado por Deus e se tornou o governador do Egito. É interessante que quem quer ter a vida consagrada a Deus, então ele se consagra, ele não quer participar da imoralidade, mas ele quer consagrar a mente dele para Deus. Romanos 12:2 fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É justamente Paulo falando isso para nós. Pense que a tua mente é a mente de Cristo. Leva aos teus pensamentos aquilo que agrada a Deus. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Pensa nessa mansão celestial que Deus tem preparado para você. Se você quiser consagrar a Deus, então você tem que consagrar além da tua mente. Olha só, a Bíblia ela dá detalhes, consagrar os seus ouvidos. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É justamente Deus falando para nós. Como que você vai ouvir o que o Espírito quer falar para você se você está ouvindo um monte de coisa que não agrada a Deus? Também outra coisa que quem quer ter uma vida consagrada a Deus, consagra os lábios, consagra a boca para Deus. Isaías 6 e o verso 7 que diz: e com a brasa tocou a minha boca. Lembra de Isaías quando ele teve o encontro com Deus? E ele diz: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. É muito importante. Nós que queremos ter uma vida de santificação, uma vida consagrada a Deus, colocar diante de Deus tudo aquilo que sai da nossa boca. Provérbios 4:24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Eu preciso tomar cuidado com o que sai da minha boca. Então nós precisamos consagrar ao Senhor também os nossos lábios. Mas outra coisa, precisamos consagrar os nossos olhos a Deus. Provérbios 4:25. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Olhar direto diante de ti é olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Não adianta eu estar olhando aquelas coisas que são abomináveis diante de Deus. Eu tenho que estar com o meu olhar fixo naquilo que agrada a Deus. Outra coisa que eu preciso consagrar ao Senhor, os meus pés. Provérbios 4:26 diz assim: pondera as veredas de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha para onde você está caminhando, olha os passos que você está trilhando. Pondera a vereda dos teus pés. Aí sim, ordena os teus passos, porque é o Senhor que nos conduz e nós precisamos ter passos abençoados por Deus, mas também a nossa mão, ela precisa ser consagrada a Deus, assim como o nosso coração. Salmo 24, verso 4, o salmista Davi fala assim, ele faz uma pergunta a Deus: quem entrará no tabernáculo do Senhor? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu não sei se você conhece aquele corinho que fala: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde pisa. Nós precisamos estar atentos, porque nós temos que estar com tudo que nós temos, com toda a nossa força, estar nos consagrando ao Senhor. Mateus 5:8 fala: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Feliz é aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, porque ele verá a Deus. A consagração, ela é sinônimo de apresentação santa e voluntária a Deus. Ela é necessária, mas ela é voluntária. Deus não obriga ninguém a ser santo, não. Mas aquele que vai herdar o reino tem que estar sendo constantemente consagrado a Deus. 2
2 Timóteo 2,15, a parte A fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, porque quando eu estou me consagrando ao Senhor, eu vou estar levando uma vida de santificação. O Espírito Santo nos ajuda a isso, o Espírito Santo nos conduz a isso. E um dos passos para a restauração do ser humano é a consagração. Segundo Crônicas 7,17, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, aí o Senhor promete o que ele faria para Salomão. Mas aí você veja, e quanto a ti? Será que você está com desejo de andar? Será que você está com desejo de servir? O cristão consagrado, ele vive em constante oração, ele fala com Deus constantemente, ele está sempre ligado ao céu. 1 Tessalonicenses 5,17, orai constantemente. Ou como Paulo fala em Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Aquela pessoa que quer estar consagrada a Deus, ela persevera em falar com o Senhor. Ela vigia para ela não desagradar a Deus. E o cristão consagrado, ele busca edificar a sua vida espiritual mais e mais. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O cristão consagrado ao Senhor, ele busca edificação no Senhor. O cristão consagrado a Deus é o cristão que tem prazer na palavra de Deus. Ele se alimenta da palavra de Deus. Jesus fala em Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O cristão, ele tem desejo de ouvir o que sai da boca de Deus. Ele tem desejo de se alimentar da palavra de Deus. E o próprio Jesus fala em João 6:27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este, o Pai, Deus o selou. O cristão que tem uma vida consagrada a Deus, ele tem o selo do Espírito Santo. O cristão consagrado, ele busca primeiramente fazer a vontade de Deus. Ele procura andar na presença de Deus. Vou concluir com Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que eu preciso, o Senhor vai acrescentar. Você precisa entender que precisamos ser consagrados ao Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link à importância da santificação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.